Gente, boa noite, todo mundo que está aqui. Que coisa boa ver vocês por aqui. De verdade, eu fico muito feliz com a presença, com esses encontros que já dizem muito sobre o que nós acreditamos. Queria falar um pouquinho para vocês, né, que ainda não conhece, com Afeto, que é um espaço que acredita profundamente na potência da rede, nas trocas, nas parcerias. A gente é feito de parcerias, né? O AT é feito de parcerias. E essas parcerias, ela vem de todos os lugares e todos os tipos de parcerias, tá? Então, hoje o Com Afeto trabalha com parceiros que compõem uma equipe. Algumas pessoas estão aqui, a Poli, não sei se a Carla está aqui, tem o pessoal da equipe aqui. E são pessoas muito queridas que acreditam e pactuam dos mesmos ideais que, que que nós acreditamos. Então, essa equipe oferta o acompanhamento terapêutico, e nós temos também a escola de AT, que é essa escola que acredita muito em uma formação que não é uma formação quadrada, que é uma formação viva, que é uma formação que o AT precisa. E essa escola tem a supervisão e também tem o clube do livro, que é o grupo de estudos, tá? Então, são espaços que não estão ligados apenas à formação formal, e quem sentir o desejo de participar pode chegar, circular, trocar com a gente, tá? Não tem uma coisa, ela está sempre em movimento, está sempre acontecendo, então sempre é a hora de chegar, tá? De começar. E então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, a Sara vai estar aí agorinha, vai poder falar um pouquinho mais também. E eu queria agradecer muito ao Paulo por ter aceitado o nosso convite para ministrar essa aula com um tema tão importante para a saúde mental, especialmente para o acompanhamento terapêutico. Então, a aula tem a previsão de mais ou menos 2 horas, tá? Queria combinar com vocês como é que nós faremos o intervalo, se teremos um intervalo, se nós seguiremos direto, tá? E assim, Paulo, muito obrigada por estar aqui, Paulo, um parceirão, também a gente pactua de muitas ideias, ideias muito parecidas, então, assim, é um prazer enorme, um privilégio enorme de ter você aqui conduzindo a primeira aula da Escola de AT, tá? Vou passar para você se apresentar, e aí você vai seguindo aí. Bom, obrigada, gente, e vamos ir assistindo, Paulo. Joia, boa noite, pessoal. Obrigado, Camila. Agradecer Sara Bessa também. Tivemos juntos lá no Congresso de Saúde Mental, Encontro Catarinense, né? Teve oficina lá, conversamos, foi muito legal. E muito feliz de estar aqui hoje, nessa parceria com a Escola de Acompanhamento Terapêutico. E me apresentando brevemente, né? Eu sou Paulo Renato, carioca, radicado em Brasília, e tendo passado também por Campinas, São Paulo e Florianópolis. Entrei na psicologia em 2004, me formei ali entre 2008 e 2009, e fui, depois formado, já tinha feito 3 experiências de estágio, 2 de iniciação científica, tudo em saúde mental. No estágio já pude ter o privilégio de conhecer o AT, já ter um pouco ali de ação de AT dentro do SUS. E quando eu formei, muitas pessoas falavam, Paulo, vai fazer o mestrado, vai fazer o mestrado. Eu falei, não, vou trabalhar. Então, eu trabalho até fevereiro de 2018, e aí é quando eu retorno a fazer as minhas pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado, mas o AT, ele sempre marcou, né, e marca aí a trajetória de todo mundo que se dispõe a fazer saúde mental, né. Eu queria começar, já falando aí das credenciais, com essa foto, né, o quebra-gelo, porque a gente vai entrar numa jornada densa, né? Eu trago elementos, lógico, do AT, né, da minha prática, mas eu vou trazer elementos teóricos, às vezes um pouco densos, mas eu estou junto com vocês, a gente vai bem aos poucos. Essa foto é muito emblemática, porque sou eu com cabelão,
em 2007, no 18 de maio. 18 de maio, dia da luta antimanicomial, na Praça de Caraí, em Niterói. E esse foi um dos meus primeiros acompanhados, eu como estagiário, e também técnico de referência, né? Ali algumas pessoas que depois se tornaram colegas de trabalho, né, ao fundo, e muito rica essa prática do AT, muito também revolucionária. Então, para a gente começar, essa então a apresentação. A gente vai ter uma introdução de um professor da Fiocruz que falava: Paulo, você é o cara das grandes introduções, né? Mas eu acho que introdução é importante para a gente poder fazer aqui um acordo de onde é que a gente está falando, qual é o paradigma, né? E aí a gente vai falar também institucionalização da loucura, como é que é todo esse processo histórico, né? De construção de um estigma, de um lugar de exclusão social. Falar um pouco do Canguien e do normal e patológico. Vamos falar do higienismo, desins, e terminando a gente fala da nossa reforma psiquiátrica. Não só da nossa, né, mas das reformas, como, por exemplo, a italiana. Então, como introdução, a gente vai voltar lá atrás, com um autor que eu gosto muito, que eu pude ter o contato dele durante a graduação, que é o François Châtelet, nesse livro aqui, é Uma História da Razão. Então, os motivos de eu ter dado o título para essa aula, né? Porque Châtelet, o que ele vai fazer? Ele vai falar, ele faz uma crítica ao Renascimento. Né? E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que razão na história do pensamento humano a gente tem essa sensação que pulamos da Grécia Antiga, ou seja, Aristóteles, né, para Descartes? E aí a própria resposta é a razão. Né? Então, ignorou-se tudo que se produziu de conhecimento durante a Idade Média, mesmo tendo pensadores, né, como São Tomás de Aquino, que relacionava razão e fé, ficou muito essa sensação de renascimento. Então, como se a gente estivesse pulando realmente ali de Aristóteles para Descartes, e ele faz uma crítica a isso, dizendo que esse nome ele não cabe. Né? E aí o que foi esse renascimento? Do nosso ponto de vista aqui, vamos dizer, cartesiano, essa eleição da sociedade por um paradigma, e esse paradigma, essa visão de mundo, essa forma de pensar e sentir o mundo, ela é a da ciência, ela é o do método científico. Então, penso logo existe. Descartes nada mais é do que duvido de tudo, mas não posso duvidar que quando duvido, eu sou algo que duvida. E acho que isso é um problema, porque você naturaliza a noção de sujeito, naturaliza a noção de indivíduo, e que, no entanto, às vezes, né, esse excesso de racionalidade pode trazer efeitos ruins para a gente. Por exemplo, a própria psicanálise vai ser tomada aí como inconsciente ou sujeito, um dos sintomas da ciência. Né? Então, a gente fala a partir do discurso do método de Descartes, né, que com a racionalidade sendo o paradigma de eleição, quem fica de fora disso, né? Então é só a gente pensar, por exemplo, na comparação entre o que seria uma desabilidade intelectual, alguém ter um baixo QI ou, né, uma racionalidade rebaixada, diferentemente de quem habita outra racionalidade, outra forma de pensar, e essa pessoa que está excluída nesse processo histórico há pelo menos 500 anos é a loucura, né? Então a gente parte disso. Tem uma frase bem polêmica da escola de Frankfurt, né, que é Adorno, que ele vai falar, e aí lógico que não é toda a filosofia, né, mas se a gente pensar numa grande parte, ela esquece do seu exercício, né, de reflexão sobre a verdade, para dizer que a verdade ela só é possível através da ciência. E aí a gente já resgata Nietzsche, e aí é uma leitura que eu vou trazer para vocês, que é de Foucault comentando Nietzsche, que é uma outra forma de pensar o mundo, que eu acho que tem tudo a ver com AT, que é o da genealogia. Né? Então, essa verdade científica, essa verdade histórica, ela pode ser tomada, então, como uma espécie de erro,
né, e que ele vai dizer que é difícil desconstruir porque existe o longo cozimento da história, né, que a tornou inalterável. Isso aqui não é para a gente se assustar, é só para mostrar que Rita Barata traz um pouco, é um clássico, né, esse texto dela, mas traz um pouco disso do que seria esse jogo científico, né, e de como se constitui o saber científico ou um conhecimento, né, e aí eu pergunto para vocês, onde é que vocês acham que está a saúde mental, né? Ela é só um pensamento cotidiano, ou seja, trata-se de um conhecimento prático, ela já ultrapassou um limiar de positividade, ou seja, já temos as investigações iniciais, ela já é uma episteme, ou seja, ela já tem campos autônomos de conhecimento, ela já é uma ciência com os seus objetos limitados, ou ela já é algo que chegou no nível de formalização, que é, por exemplo, a questão da matemática, que é quando você se afasta completamente do cotidiano. Isso é só para a gente pensar, não tem uma resposta, né? Mas esse é o jogo científico, né? Se a gente quer evoluir enquanto isso. E aqui alguns pensadores, então, que eu trago, né? O próprio Chatelet, com essa construção da razão, Foucault, né? É importante a gente pensar nessas três fases. Eu acho que eu tenho um slide, né? Que eu falo um pouco do Foucault, mas sobre institucionalização da loucura, é a sua primeira fase, a fase da arqueologia do saber, né? Então, é quando Foucault vai estudar o objeto disciplinar e como os saberes eles se constituem. Então, se você pegar a própria história da loucura, né, e as grandes internações, ele vai mostrando como que o louco ele é encarcerado, primeiro não no que seria um hospital, né, mas no que seriam unidades administrativas, que sofreu também dessa transição entre o cuidado de religiosos para o cuidado, né, ou que achava que era cuidado, mas não era, né, enfim, das práticas da figura do alienista, que é essa pessoa, esse profissional que anuncia uma pré-psiquiatria, certo? O Illich é um autor também muito importante, né, no seu livro, quem aqui já ouviu falar do termo iatrogenia? Iatrogenia fica muito claro quando a gente pensa no seguinte, você interna por um traumatismo, está esperando uma cirurgia e você pega a infecção hospitalar, ou você pega uma pneumonia, ou seja, você vai para uma internação em nome de um bem, só que males te ocorrem, né? E a gente vai falar na saúde mental que a internação ela é iatrogênica, né? Ela vai ter sempre efeitos maléficos, né? Efeitos negativos para a pessoa que está internada. E lógico, Basaglia e Rotelli, que vão propor essa ruptura com o modelo asilar, e Rotelli inaugura o que seria, junto com Basaglia, o que seria a desinstitucionalização, as redes comunitárias e práticas fora da lógica manicomial. E aí essa aqui é só uma provocação, né, dessa frase. O que a gente entende por essa frase? Né, um comediante de circo chuta o chapéu para longe toda vez que o tenta agarrar, e a plateia animada o aplaude, né? O comediante de circo, para não falar palhaço, né, é a própria ciência, o chapéu é isso, né, o objeto é sempre algo que lhe escapa, e sempre algo composto por partes que lhe são estranhas, aí palavras do Foucault. Então, se a gente tem a verdade sobre sei, um tipo de câncer, né, um câncer de fígado, mas daqui a 5 meses a gente tem novas descobertas científicas e a gente agora sabe mais sobre o câncer do que a gente sabia há 5 meses atrás, então quem disse que o que a gente tem hoje é uma verdade, né? Só que dentro desse jogo, a gente tem toda uma sociedade, uma comunidade que se anima com isso, que aplaude, né, enfim, eu acho que por isso essa construção meio para provocar. Né? E aqui é uma crítica à cientificidade, uma crítica à racionalidade, mas a gente vai ver que em algum momento, até para promover desconstrução e poder nos afirmar no campo, teremos que ser racionalistas, teremos que ser positivistas, né? Não tem jeito. Mas aqui é essa forma, então, de pensar o mundo, que é o que eu acho que tem muito a ver com o Matei. Isso me lembra um professor na época de graduação,
em que ele falava, então, que se aliar a esse pensamento cartesiano, a se aliar a uma forma de estar e pensar o mundo baseado em definições, baseado em achar que as verdades estão prontas, só esperando ser descobertas. E, no caso, Foucault, comentando Nietzsche, vai falar que não, que a verdade precisa ser sempre tratada no plural, e existem inúmeras verdades. Então, isso quando a gente está com uma pessoa, com um acompanhado, isso fica muito nítido, como cada um carrega consigo a sua própria verdade, né? Então, e a nossa aproximação dentro desse regime de verdades que é próprio da pessoa que faz um vínculo, um cuidado, ele ser possível, né? Então, a genealogia ela interessa muito mais do que a metafísica, né, ou essa busca pela essência. E aqui, lembrei o slide, né, então, lembrando quando a gente fala de Foucault, acho que Foucault ele está muito na moda, né, mas vale a pena lembrar que eu li esse cara lá atrás, em 2004, um livro muito bom, ele já mudou a capa, né, mas é o Microfísica do Poder, que é uma coletânea, e aqui tem 2 textos, né, que eu recomendo demais, que é Nietzsche, a Genealogia e a História, e o Nascimento da Medicina Social, que a gente vai falar na hora do higienismo. E Foucault ele tem 3 fases, né? Ele tem a arqueologia do saber, como eu comentei com vocês antes, a genealogia, que é o que mais interessa aqui para a gente hoje, que é justamente a gente equivocar naturalizações, né? Posições, principalmente aí do paradigma hegemônico biomédico, e poder se permitir a outras formas de pensar o mundo, que é essa forma muito mais relacional, de contexto. Eu vou mostrar um quadrinho aqui. E a terceira, Foucault ainda tem uma terceira fase, que seria do estudo do ser, né, historicamente. Então, a gente poder pensar sobre nós mesmos e o que nos constitui historicamente. Né? Nossa forma não só de ser no mundo, estar no mundo, mas de sentir também esse mundo. Né? E aí entra essa coisa aí da estética. Então, aqui num quadro comparativo, né, a metafísica, toda a nossa educação, né, ela é baseada nisso, é como se a gente estivesse atrás de definições, de conceitos, e na primazia do da definição. A genealogia já vai sempre trabalhar com a conjunção e. Então, essa diferença entre objetivação e reflexão, entre generalização e singularização, né? 2 pessoas com o mesmo diagnóstico não querem dizer que tenha mesmo quadro. Então, elas podem ter o mesmo diagnóstico e serem pessoas completamente diferentes. Você vai abordar elas de uma forma completamente diferente, porque pessoa vem primeiro e não quadro diagnóstico. Aqui são só alguns termos que ele usa, né? No alemão, a questão da origem, e aí toda vez que você fala, porque nasceu, porque a coisa tal, ele usa mais, gosta mais da palavra de emergência, falar que emergiu, né? Um saber ou emergiu algum tipo de evidência ou conhecimento. A metafísica está interessada no modelo da explicação e a genealogia no de criar sentido. A metafísica na neutralidade, a genealogia na experiência. A metafísica no descritivo argumentativo, a genealogia é mais voltada para a narrativa, uma das formas de expressão da experiência. Metafísica acredita numa única verdade, a gente está falando de inúmeras verdades, e conceitos e essências versus contextos e contingências. Né? Então, quantas vezes, para a gente poder operar um cuidado como acompanhante terapêutico, a gente tem que estar sempre considerando o contexto. Então, independentemente de um fato ou de algo que ocorreu ou está ocorrendo, a gente jamais é taxativo, jamais vamos avaliar algo emitindo um juízo de valor, né? Pelo contrário, se a gente vai avaliar alguma coisa, a gente não vai julgar, e sim vai tentar entender de onde aquilo veio, vai buscar inúmeros paradigmas, como o do familiar, o da própria sociedade, pessoas da rua, desse território, né? Para poder construir ali o entendimento, por exemplo, sobre uma crise, um entendimento de uma pessoa, né, e de como ela está no mundo, certo? Então, aqui a gente tem... Tá tudo bem, gente? Alguma pergunta? Pode seguir? Tá legal? Eu não vejo vocês, então, se Sim, ninguém... Sim? Então, vamos seguindo. sim.
Então, aqui algumas colocações, né, que são problemas e notícias que a gente precisa estar sempre lembrando, né, que, então, essa lógica hegemônica biomédica, né, é só a gente pensar que as pessoas estão, de qualquer jeito, querendo descobrir a causa genética das coisas, né, principalmente se a gente pensar o TEA e o autismo, né, o transtorno do espectro autista, da esquizofrenia, se deixar também, vão querer achar a genética, né? Essa hegemonia, ela, na verdade, reproduz dispositivos de relações de saber-poder, né? Então, uma das coisas que o AT faz é justamente ser um dispositivo no sentido Foucaultiano da palavra, que é desestabilizar essas relações de saber-poder, né? Poder equivocar a verticalização desses meios de comunicação e levar para um plano do comum, né? Esse plano de uma lateralidade à conversa. Então, é poder dar poder a um acompanhado que, às vezes, está sofrendo um estigma do historicamente construído, né, um preconceito, por ter ali uma condição do plano da existência, ou seja, do plano do mental, que não é, lembrando, uma doença, né? Aqui uma outra máxima, né, as instituições, enquanto universais ou invisíveis, atravessam práticas cotidianas, que são naturalizadas, quando não colocamos em reflexão nossas próprias atitudes. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que é de uma resposta, de uma atitude muito automática frente a qualquer situação, pode ser uma pessoa surtando na rua, pode ser um casal gay se beijando, né? Aquela primeira sensação que nos vem, se a gente não estar em reflexão, a gente só simplesmente reproduz aquilo que é uma verdade histórica, ou seja, a pessoa não está pensando. E aqui, né, e o AT, ele está constantemente refletindo não só sobre as suas práticas, mas também sobre qualquer verdade ou coisa que queira nos atravessar como esse universal. E a terceira notícia, para a gente sempre se lembrar, é isso, então, que é cultural, nos atravessa enquanto uma verdade, e se a gente não está em reflexão, reproduzimos atitudes, reproduzimos estigma, reproduzimos um automatismo. E aí, sobre institucionalização da loucura, eu queria mostrar para vocês agora um pequeno trailer de um documentário, são 2 minutos, que eu acredito que alguns aqui conhecem, que é o Em Nome da Razão. A gente está falando do maior hospital colônia psiquiátrico do Brasil, que foi fundado em outubro de 1903 e só foi ser fechado em final da década de 90. Então, para a gente ter uma notícia aqui de como era. Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás, os muros e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Ô Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Vai, Pedro.
Chamo Sueli Aparecida Rezende, nasci em 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Vim pra cá no 1965, dia 6 de maio. Vim muito sem vergonha e vim pequena, nova. Fiquei 3 anos na cela. Eu fiquei 3 anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital pra rua, no meio dos matos. Forte, né, gente? Então aqui tem o QR Code à esquerda do trailer que a gente acaba de assistir e o da direita, podem salvar, tirar uma foto, que é do documentário em si, tem 32 minutos, né? Então, a que ponto podemos chegar com a institucionalização da loucura e como o Brasil realmente importa todo o modelo do higienismo europeu. Dúvidas, comentários, antes da gente avançar. Não? Alguém? Podemos seguir? Então, Sim. beleza. Então, avançando, gente, ontem eu fiquei vendo esse trailer em loop, né? Até decorei a música. Acho muito impactante, né? A gente tem que sempre lembrar por que somos AT, por que estamos na saúde mental, né? Para justamente evitar as práticas manicomiais, né? Então, seguindo aqui, então, agora com o normal e patológico, é mais um autor que se populariza, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com um certo uso instrumental, tanto de Foucault quanto de Canguilhem. Quando a coisa se populariza, temos o risco de ficar superficial. É lógico que aqui a gente não tem muito tempo, mas eu vou tentar dar uma explicada para vocês, então, sobre o normal e o patológico de Canguilhem. É quando ele faz ele traz, né, essa definição do que é normalizar, né? Então, você impõe uma exigência a uma existência, né? E a sua variedade ou disparidade em relação a essa exigência é muito mais tomado como algo hostil do que estranho, né? Então, é aquilo, né? Não lidamos bem com aquilo que não conhecemos. E algo que eu ainda acho que temos que trabalhar muito é sobre informação, divulgação, para a sociedade como um todo sobre o que é loucura, né? E é muito fácil a gente cair em posições de hostilidade, como, por exemplo, as internações, né? As internações compulsórias. Então, o normal é um ponto de referência em relação a objetos ou fatos, ainda à espera de serem classificados como tal. Em outro slide eu falo, né? Nada mais desrazoável do que você criar um padrão arbitrariamente e falar que quem desvia desse padrão, ele é um anormal. E aí o que vai acontecer também? Aí fica bem claro a noção de normal anormal em Canguilhem, quando ele vai comparar anomalia com anormalidade, né? A anomalia, ela é um estudo de comparação dos corpos, né? Então, dentro dessa estatística dos corpos, você vai ver se tem alguém com algum tipo de problema de anomalia ou o que a gente vai entender como sendo anormalidade. Então, ele fala heterotaxia. Eu só descobri o que é isso quando estava lendo com o professor num grupo de estudo dirigido, que é a pessoa nascer com as suas vísceras invertidas. Isso não compromete a sua qualidade de vida. Na época, você não tinha exames de imagem, então você só conseguia descobrir depois que a pessoa morria e você fazia a biópsia. Então, é uma condição que dentro dessa estatística dos corpos, ela é uma anomalia, mas ela é normal, né? Então, é uma condição anômala normal. Por que normal? Como eu falei, a pessoa não sofre preconceito, ela não tem uma queda da sua expectativa de vida, nada ocorre de diferente. Ela apenas tem as suas vísceras invertidas. Então, é uma condição anômala normal. E qual seria uma condição não anômala anormal? E aí é quando a gente, nesse grupo,
estava discutindo, eu não sei quem já viu essa condição, né, mas era uma região, uma tribo na África em que circulava um tipo de vírus em que, para sobreviver, a pessoa tinha que ter anemia falciforme, né? Então, nessa comparação dos corpos, a anemia falciforme não era anômala, era não anômala, porque era a maioria das pessoas que tinham anemia falciforme. Só que, no nosso entendimento de normalidade, se você fala que a pessoa tem uma anemia falciforme, a gente vai ter preconceito, a gente vai ter uma construção social de que é uma pessoa doente. Então, seria uma situação não anômala, anormal. Beleza, gente? E aí o que a gente conclui é que o anormal, ele não é patológico, mas ele é o diferente. E nessa invenção, né, essa parte de baixo que eu já falei, você vai patologizar a diferença de quem desvia desse padrão, que foi criado arbitrariamente. Então, os diferentes enquanto doentes são uma construção cultural. Lógico que doentes, né, gente, tudo que a gente está falando aqui é em termos de saúde mental, tá, gente? Eu não estou falando das condições biológicas, mas de saúde mental. Então, o diferente enquanto doente. Por quanto tempo a gente entendeu a loucura como doença mental, né? E aí só depois passa a ser transtorno, né? E aí em que lugar fica, então, a diferença, né? Justamente isso. Então, a diferença, ela como se tivesse esses 3 possíveis níveis, né? Alguém diferente, mas é evidente que essa pessoa é diferente de mim, mas ela tem uma existência ali que é ok, eu conheço, é evidente. É uma existência que está me causando um certo estranhamento, ou eu passo a ser hostil, né? E aí eu acho que quando a gente fala de transtorno mental, e principalmente transtorno mental grave, geralmente habita-se o campo da hostilidade, né? Isso passa a fazer parte da cultura, e nessa cultura, a patologia. A gente acredita piamente que a pessoa tem uma doença, né? Que ela é interna, como é que é? O louco é improdutivo, incurável e perigoso, né? E aí aqui, para a gente seguir com mais uma provocação, o Richard Miskalski, ele é professor da Unifesp, se eu não me engano, foi da UFSCar, e eu apresento essa pergunta para vocês, gente. Por que tratamentos para comportamentos desviantes ainda não foram descobertos? E essa pergunta, ela está aqui no seguinte sentido. Ela tem 4 problemas, essa pergunta. E eu queria que vocês pensassem quais são esses 4 problemas, né? Por que tratamentos para comportamentos desviantes ainda não foram descobertos? Então, vamos lá, vou com vocês. 1. Simplesmente perguntar o porquê exige resposta positivista. Esse já é um problema. 2. Tratamento. Então, a gente está falando de um procedimento, de uma intervenção, ou seja, o lugar de um especialista. 3. Comportamentos. Então, reduzimos existências e pessoas a comportamentos desviantes. Estamos produzindo o quê? Um inatismo do que é social e cultural. Estamos internalizando, né, essencializando na pessoa algo que foi historicamente construído. E descobertos, a gente achar que estamos baseados em evidência metafísica. Então, toda vez que a gente ouvir a palavra, de novo, né, dentro desse paradigma de saúde mental, que se descobriu a causa do autismo, né? Radicalmente falando, a gente pode pensar da seguinte forma: descoberta ou invenção, né? Porque é isso. A gente descobre ou inventa. É que nem essa questão das condições do neurodesenvolvimento. O que é de neurodesenvolvimento? É neuro. Certo, as manifestações neurológicas, ela é causa ou consequência? Né? É lógico, você vai ter pessoas com condições de fundo orgânico. E, de fato, vai ter uma anomalia no cérebro. E aí você tem ali uma condição de fundo orgânico, aquilo pode ser causa de uma depressão. Tinha uma amiga que ela tinha uma depressão orgânica. Foi o único caso que eu conheci na minha vida. Ela tinha uma parte que era diferente na sua anatomia cerebral, e uma vez por ano, pelo menos, ela fazia um episódio de depressão.
mas é a maioria dos casos, é o funcionamento neurológico que define a existência, ou é porque a pessoa existe da forma que ela existe, ela tem uma manifestação neurológica diferente, né? Então, isso para a gente pensar, principalmente aí para o TEA, né? Então, o padrão burguês, o que está próximo dele é o normal, o que está longe é o patológico, certo? Essa naturalização do diferente, desse desviante, com o argumento de que temos uma natureza corrompida, certo, gente? E aí, antes de seguir, dúvidas, perguntas, comentários, sugestões. Tá bom assim, gente? Tá dando para seguir? Então, vamos nós. Sim. Sim, então... e aí vocês vão ver, né, gente, que assim, uma das minhas funções aqui é trazer chaves de leituras para vocês, assim como eu acho que houve uma generosidade na minha graduação, eu acho que quem é AT, quem está na saúde mental, quem já teve aquela sensação de muita intuição, né, de a gente ter muito saber prático, mas às vezes a gente não vê muito caminhos de traduzir o que a gente faz e funciona, ou de falar de práticas que dão certas, ou do que a gente está vivenciando. Então, o meu intuito aqui, mais do que reproduzir conteúdo para vocês, é provocar o pensamento e vocês conseguirem falar de coisas que vocês já fazem, né? Então, se vocês nesse momento estão tendo intuições, né, do tipo, caramba, isso que ele está falando faz total sentido, eu só não sabia muito bem, às vezes, por que caminho ir, né, mas eu já tinha uma intuição, então estamos cumprindo um dos objetivos dessa aula, tá? E aí, sobre higienismo, a gente retorna a Foucault, né, no Microfísica, o livro amarelinho que eu mostrei, e aí tem um capítulo que ele é muito pouco citado ou utilizado na saúde mental, né, mas se você vai fazer uma pós-graduação em saúde pública, ele sim é trabalhado, né? A gente trabalhou na especialização da Fiocruz, e aí a turma foi dividida em 3 grupos, e cada grupo tinha que, entre aspas, não vou dizer defender, mas falar um pouco dessas 3 realidades de França, Alemanha e Inglaterra, séculos 17 a 19, do que foi o higienismo. E o que é o higienismo? Pela primeira vez, não só o indivíduo, mas populações passam a ser objeto da saúde, objeto de uma nascente epidemiologia. Só que aí tudo bem, né? Você alargar as cidades, você pensar num certo urbanismo no sentido de se prevenir certas doenças, ok, mas saúde mental, transtorno mental entrar dentro de uma lógica de saúde pública enquanto uma doença, estamos reproduzindo o higienismo, né? E aí a gente tem o que foi esse nascimento, né, essa emergência da aliança entre poder da medicina, né, o biopoder, com o aparelho de Estado. Então, o Foucault ele vai mostrar como pela primeira vez o profissional de saúde, né, ele começa a ter poder de polícia. Isso começa ali, nesse nascimento da medicina social, porque essa medicina social ela não tem nada a ver com o que a gente chama hoje de social, né, como Sistema Único de Assistência Social, né, ou serviço social, não tem nada a ver com isso. Essa medicina social que o Foucault está apresentando populações agora são alvo da epidemiologia, né, dos estudos de saúde, é pela primeira vez que a gente tem essa biopolítica, ou seja, aparelho de Estado moderno em aliança com a medicina, para exercer poder e preconceito. E aí, o que é esse paradigma biomédico, né? Então, ele está apoiado nas ciências naturais, ele vai explicar fenômenos psíquicos por mecanismos orgânicos, o estudo e tratamento de doentes mentais, né? E aí, na época, ainda era doente mental, não era transtorno, no ambiente asilar. Então, você primeiro isola, depois estuda, né? Assim como a psiquiatria nasce com primeiro administro substância, depois veja o que acontece, né? Ele é um a posteriori, ela não se configura como uma ciência em si de a priori, né, priorística.
E essa simulação, esse simulacro que se tenta reproduzir como um laboratório experimental. Então, é um pouco forte isso, né, mas o que se fez desde as grandes internações e se intensifica com o higienismo é justamente esse estudo experimental da loucura. Então, quem assistiu, por exemplo, com Contos de Marquês de Sade, vê que esse alienista, né, o pré-psiquiatra, ele afoga, ele comete algumas pequenas torturas para ver se a pessoa melhora, né? Então, há uma história de tortura muito evidente, né? Tanto que Barbacena, no vídeo que eu mostrei ali do trailer, do documentário, foi conhecido como uma das realidades que mais se aproxima dos campos de concentração nazista, né? Então, os psiquiatras, né, não dá para falar sobre todos eles, mas os organicistas, esses que vão apoiar totalmente no paradigma biomédico, na medicação e medicamento como saída, solução, tem uma crítica à anticiência, há um medo de se afastar da medicina, né, e eles recebem bastante incentivo para pesquisa e intervenção, né. Ainda sobre essa aliança entre aparelho de Estado moderno e saber biomédico, então foi isso. Você pegar, né, que a primeira vez, essa epidemiologia, ela nasce, né, ou seja, o estudo das populações no paradigma de saúde, com quem já ouviu falar de John Snow. O John Snow, ele fez um estudo sobre cólera na Inglaterra, né, e ali ele primeiro percebeu que pessoas em certa região de Londres estavam morrendo de uma nova doença, que era o cólera, enquanto outras pessoas da cidade estavam bem. E aí ele faz um desenho, mesmo sem existir ainda os desenhos metodológicos, ele faz um estudo ecológico, né, em que ele vai perceber os acometidos pela condição, onde eles estão morando, por onde eles frequentam, e quando aí ele descobre de que água eles estavam consumindo. E aí, nessas fontes públicas de água, todo mundo que estava tendo cólera e morrendo estavam se alimentando, né, consumindo de uma água que estava vindo contaminada, enquanto numa outra região da cidade. Então, assim, de novo, para o estudo de doenças biológicas, muito bom, né? Agora, para a saúde mental, aí a gente precisa de toda uma construção para, por exemplo, discutir epidemiologia em saúde mental, que é uma área hoje deficitária, que a gente precisa também produzir dados, mas aí sobre a saúde mental que a gente faz, que a gente acredita, né? Então, por exemplo, a prática de UAT reduz internação? Isso é uma pergunta. Vou fazer uma pesquisa sobre isso. A pessoa que tem um acompanhamento terapêutico 2 vezes na semana e fazia uso de X medicamento, após 3 meses, isso aumentou, reduziu ou cessou o uso de medicamentos? Isso é positivo ou negativo? Então, assim, dá para a gente, a partir de várias perguntas, poder fazer pesquisas, fazer até um estudo epidemiológico defendendo a mental que a gente acredita, né? Isso eu já falei, que é o poder de polícia. Então, as cidades começam a ser separadas entre pessoas que detinham um poder aquisitivo, né, burguesia, quem tem dinheiro e quem é pobre, né? Então, começa ali com esse higienismo. Beleza. Podemos seguir? Sim. Tranquilo? Então, o que vimos até agora, né, pessoal? Estamos imersos na racionalidade cartesiana. Esse paradigma de eleição promove a exclusão da loucura e do louco, uma pessoa que sempre fez parte de uma paisagem social, sempre fez parte da sua vila, do vilarejo, né? Enfim, como alguém que às vezes era até bem visto, bem quisto ou consultado, para passar a ser o desviante, o patológico, o anormal, né? A partir de uma convenção da sociedade quando elege o paradigma científico, o paradigma da racionalidade. E com isso, a gente tem o higienismo, a aliança de aparelho de Estado moderno com a medicina, reproduzindo ainda mais relações saber-poder. Esqueci de falar uma coisa sobre a França.
E é só para vocês verem como é muito grave a coisa, né? Ele é muito en passant, né, quando ele fala da França, na medicina social, mas ele fala, por exemplo, não existia correios. E aí sabe o que ele fez? Ele, né? No caso, os governantes, enfim, eles pegaram as pessoas que tinham um saber prático da experiência de poder dizer quem morava onde, né? Pegaram esse pessoal, todo o conhecimento que eles tinham, fizeram um projeto de correios com os endereços, deram nome a ruas e tal. Assim que se apropriaram desse saber da experiência, foram e demitiram essas pessoas. Então, isso diz de uma lógica que acho que é vigente até hoje, né? Quem nunca viu ou soube de uma situação em que aquela pessoa que conhece, que se debruça, que está dedicada, às vezes é apropriada por uma outra que consegue se vender melhor, talvez, né? Então, a gente está sempre falando disso, né? De oportunismos, de relações de poder, e o AT, esse profissional, essa função desestabilizadora, essa função revolucionária. E a gente vai ver agora, com a Desins, o AT, essa pessoa que pode ser o operador da desinstitucionalização. Beleza? E aí pergunto para vocês, né? O que é desinstitucionalização? Já pararam para pensar? Queria dar um minutinho para vocês escreverem num papel ou abrir um bloco de notas no celular ou no seu PC, escrever em um parágrafo, né, o que para você é a desinstitucionalização, quando você ouve a palavra carinhosamente chamada de desins, né, o que é desinstitucionalização? Certo? Então, vão pensando, eu vou aqui com vocês trazer algumas perguntas, né? Então, a primeira pessoa que foi tentar definir isso foi Davis, em 1949, em falar que maneiras de ser conectados comportamentos e as leis que circunscrevem uma ou mais funções. Aí, desculpa, não é desins. A gente, antes de falar de desins, a gente vai falar de instituição, né? Então, o que é a instituição? Maneiras de ser conectados, comportamentos e as leis que circunscrevem uma ou mais funções. Então, para falar de desins, né, a gente tem que falar de instituição primeiro. E aí, instituição é um lugar estabelecido? Qual a diferença entre instituição e estabelecimento? Né? Instituição é um conjunto de padrões sociais, e aí é quando vem a noção de instituição total, né? Então, um conjunto de ideias, serviços, valores, elementos culturais e sociais que constituem um núcleo de poder-saber, né? Definição de existências enquanto objeto. Então, quando mostro o vídeo de Barbacena ali, é como para aquele lugar, a gente não tem pessoas, nós temos objetos. É reduzir o outro à condição de objeto, a gente faz isso quando a gente reduz uma outra pessoa a um quadro diagnóstico. A gente reduz uma pessoa a uma condição, né? Por exemplo, pessoas com desabilidade ou deficiência. A gente reduz a condição e esquece de botar a pessoa em primeiro lugar. Certo? Criação de formas coletivas de pensar e sentir o mundo que se traduz na prática cotidiana dos serviços, das pessoas, das famílias, da sociedade em geral. Então, essa instituição total, esse conjunto de verdades e valores que se reproduzem como verdades enquanto tal, e ninguém está pensando sobre elas, só se reproduz. E aí eu lembro panfletando num desses 18 de maio em Florianópolis, com o professor Walter, e aí a gente, dia da luta. Aí teve uma senhora que virou e falou assim, mas você vai fazer o que com eles, né? Como ela defendendo a internação, né? A gente estava questionando a compulsória. E você via pela resposta dessa senhora, ela não estava falando aquilo com requinte de crueldade, com maldade no coração. Ela, de fato, acredita e sente que o melhor é internar. Então, entende
a sutileza da coisa, né? É uma coisa estética, é de você, como você sente o mundo. Para ela, não estava reproduzindo uma, né, enfim. E aí que é bem complicado isso, né? E aí Desins, o que seria a Desins? Temos aí uma definição do professor Walter, uma reorganização dessa ordem institucional. Então, um conjunto de atividades, medidas, procedimentos, um fenômeno que de alcance sociocomunitário e com repercussões no aparato técnico, jurídico e social, ou seja, desestabilização das relações de poder é o AT, como eu falei, tomado como uma noção de dispositivo Foucaultiano. Então, a gente desestabiliza o status quo, a gente equivoca a verticalização dos meios de comunicação, a gente planifica ou lateraliza essas relações de poder, e quando a gente consegue, tenta inverter e mostrar que o oprimido ou estigmatizado tem também uma autonomia de exercer a sua própria relação de poder nas relações e na sociedade. E aí aqui na foto é Basaglia, né? Mas o texto é de Rotelli. Então, aqui então, esse é o livro, né? Eu tenho ele aqui também. Ele é bem baratinho, né? Procurem, porque a gente vai ler o texto desse livro. A gente vai ler, não, a gente vai falar sobre ele, né? Que é o Desinstitucionalização, uma outra via. Esse é um clássico, né? Que pelo menos já metade desse capítulo, desse texto, é uma leitura, vamos dizer, obrigatória, viu, gente? Tem que ler. E aí ele vai trazer algumas questões que precisam ser desconstruídas, né? Uma delas é o paradigma, então, como a gente falou antes, a racionalidade, que ele vai chamar de solução-problema, né? Ele vai falar que a gente achar que tudo é um problema e que precisa de uma solução, e essa solução, ela é, muitas das vezes, que desresponsabilize o sujeito, ela é algo que é prescritivo, essa racionalidade precisa ser combatida para a gente promover desins, né? Quando achamos que temos um problema e ele precisa ser resolvido, estamos reproduzindo a lógica do diagnóstico-prognóstico baseado em uma nosologia, ou seja, classificação dos quadros, condições e doenças. Então, doenças e condições precisam sofrer intervenção médica em busca de uma solução. E aí é como essa racionalidade que a gente é contra. De novo, gente, dentro da saúde mental, dos transtornos mentais. Tá? E aí aqui uma grande sacada, que tem que entender isso aqui, gente. Tem que entender. Que é a diferença entre deshospitalização, certo? E desinstitucionalização. Deshospitalização é quando retiramos as pessoas dos hospitais psiquiátricos de longa permanência, certo? No entanto, reproduz-se a mesma lógica manicomial nos serviços fora da instituição total. Então, deshospitalizar retira a pessoa do hospital a qualquer custo, o que já é muito bom. Eu acho que só tirar a pessoa, ainda mais se for um hospital colônia, né, como aquele mostrado no vídeo, mas só tirar a pessoa do hospital não vai resolver. Precisa promover desins. E aí, o que é a desins? Então, esse conjunto de intervenções, e a gente vai se utilizar das próprias instituições existentes, né, para inventar e promover a saúde. E aí eu vou falar agora de exemplos práticos, né. Eu, quando tive à frente aí de uma saúde mental, de um município, a gente visitou o Hospital Colônia durante um tempo, e aí a gente ia construindo uma relação com aqueles que eram moradores, né, do município de origem, e a gente precisava fazer com que eles voltassem a conhecer a cidade, né? Então a gente ia lá, depois de um tempo, né, de construção de vínculo, poder ver que também entre eles, quem construía vínculo entre si, promover uma saída, que é essa saída temporária, porque era sair para conhecer o CAPS, ou almoçar na beira da lagoa, tentar reconhecer o centro da cidade, porque tinham pessoas ali até de 42 anos de internação, e aí ali a gente fazer o quê?
colocar em xeque a instituição total, porque após esses movimentos de saída, quando eles retornavam, não era mais possível ter os mesmos conjuntos de regras e de cotidiano, porque esse Hospital Colônia estava em intervenção. Então, algumas das suas regras começaram a ser flexibilizadas, né? Como ir e vir, alimentação, a própria vestimenta, né? Não ser mais o azul. A pessoa ali do vídeo fala, né? Estamos vestindo o azulão. E essas pequenas mudanças já são desinstitucionalização, né? Foi essa questão do uniforme, flexibilização do horário da alimentação, poder tomar banho a hora que quiser. Parece coisas tão mínimas, né? Mas já são desconstruções ali desse manicômio, certo? E aí, só contando a história, né? A gente conseguiu retirar todos que eram do município de referência, né? Alguns foram para RTs, que a gente visitou as casas, credenciamos 2 RTs, montamos uma equipe, e eles voltaram para a cidade, outros retorno familiar, né, que também é um desafio, né, de quebra de estigma, de construção. Então tem muito AT o tempo todo, né, seja o estagiário, o psicólogo de referência, às vezes o próprio coordenador de um programa, ele vai fazer AT. Em algum momento, o AT ele é uma ferramenta que a gente precisa utilizar. E também, o que poucas pessoas conhecem, eu acho um dispositivo baita potente de desins, e aí o AT precisa estar próximo para garantir esse laço, são as moradias assistidas. Então, a gente via aquelas pessoas que se davam muito bem no Hospital Colônia, e a gente, vamos apostar que eles podem viver juntos numa casa, num apartamento, dividir o aluguel. E aí, quanto mais a realidade de uma residência terapêutica ou de uma moradia assistida se aproxima dos nossos problemas diários, que é pagar contas, manter a casa limpa e tal, a Desins está operando. Se for, que horas é um médico, eu tenho que ir, e a pessoa ficar só circulando em serviços de saúde, a gente vai falar o que o Rotelli chama disso, não é Desins ainda, né? Não como deveria ser. A gente tem que aproximar a realidade da pessoa o máximo para a realidade de todos nós. Né? E aí essa aqui é mais uma provocação, né, gente? Qual é a relação entre instituição e estabelecimento, certo? Deshospitalização e desinstitucionalização. Então, é disso que a gente está falando. O estabelecimento, ele está ligado à deshospitalização, que é quando a gente considera só espaço físico. Então, o estabelecimento, ele é um espaço físico. A instituição já fala o quê? De uma lógica, né? De uma lógica de regras de funcionamento. Outra coisa que ele vai falar é que os novos modos e estruturas de internação, eles ainda são insuficientes. Por quê? Você reduzir o período da internação não garante a porta giratória, ou seja, vamos internar por menos tempo, mas acaba se internando mais vezes. Então você ainda tem ali uma lógica manicomial operando, né? O ideal, eu vou mostrar qual é a legislação que aparece, seria o hospital psiquiátrico, a internação não fazer parte da rede, né? A gente ter os leitos de saúde mental no hospital geral, a gente ter CAPS 3, né, com os leitos de 24 horas, e não ter o hospital psiquiátrico, só que ele retorna RAPS, e aí não só o hospital psiquiátrico retorna RAPS, mas a gente tem as comunidades terapêuticas, né, para o álcool e outras drogas, que é um outro grande absurdo, né. Então tem-se o manicômio ainda como esse local de descarga e ocultamento, né, onde a gente precisa isolar aquela pessoa com um transtorno mental grave para longe dessa sociedade normal, né. E isso aqui que é genial, né? Que é quando ele fala do efeito hidráulico de circuito. Então, isso é isso, né? Se a vida da pessoa, vamos supor que a gente está numa RT, tá, gente? Moradia tal, tem 4 moradores. Se a vida deles se resume àquilo que eu falei de um serviço para outro, e aí seja de assistência social ou saúde, ali a gente está produzindo o que o Rotelli vai falar de novos crônicos, porque a lógica manicomial ainda opera. A gente tem que falar de coisas da vida,
É sempre que a gente está indo a serviço de saúde? É vez ou outra, né? Então, é isso também. O serviço de saúde, o serviço especializado, ele tem que ser algo a ser visitado vez ou outra, né? E não ser a vida da pessoa se reduzir a isso. Então é isso, né? É poder pensar, conviver, né, com a hospitalização no território é ainda uma coisa a ser combatida, né? E aí, assim, a deshospitalização, que foram reformas psiquiátricas, né? A gente teve a italiana, da qual o Brasil se inspirou. Mas tivemos outras reformas em países europeus, né, e na América, e se pensou realmente em algumas dessas outras reformas, que a deshospitalização já garantia a desinte. Só que quando você retirava e não via uma rede de serviços, né, como, por exemplo, a RAPS brasileira, aquilo não resolvia, né? Então, essa é uma questão de quão inovadora é a experiência italiana, né, e como o Brasil ele tentou e fez, né, uma saúde mental bem próxima disso, né, da experiência italiana. Então, algumas coisas aqui que eu trago, né, a lógica do encaminhamento. Quantas vezes a gente, trabalhando em saúde mental, a gente escuta a pessoa falar assim, não é aqui, ou então, não é comigo, né, é com tal pessoa. O que está acontecendo com a lógica do encaminhamento, né? Eu digo que a gente tem que equivocar o encaminhamento para uma lógica do compartilhamento. A gente tem que partilhar de um caso, de uma situação. Então a gente faz o quê? O que o AT faz o tempo todo? Uma das coisas, acolhimento. A gente acolhe. Ah, mas tal, não sei o quê, acolhe, né? Ah, mas porra, não sei o que, acolhe. A gente acolhimento. Né? Não é à toa que acolhimento foi um dos principais dispositivos da humanização. Né? Quando a humanização nasce, enquanto política nacional, se fala do acolhimento. O acolhimento como principal dispositivo, dispositivo também, quando eu falei que o AT é um dispositivo de desestabilização das relações de poder, desestabilizar essa neutralidade de que é uma condição que está vindo e eu estou encaminhando para um outro especialista. Não, é uma existência, eu vou acolher, vou escutar, e aí não só isso, eu vou compartilhar dessa experiência de acolhimento com a outra pessoa que for também acolher e receber em outro serviço. Então, a pessoa ela é da rede, ela não é, e da vida, ela não é de um serviço ou de uma especialidade. Né? Então, é isso, ele critica essa coisa, né, ainda do predomínio dos especialismos, que é o que a gente vê hoje, né, muito. Então, isso, fazer desins, parte da utilização das instituições, é isso. O que fazer? Então, a gente precisa desinstitucionalizar a psiquiatria em si, e aí os psiquiatras críticos, eles são aliados importantíssimos, né, porque é com um psiquiatra parceiro que a gente vai conseguir discutir medicamento, a gente vai conseguir discutir um guia GAN, que é autônomo de medicamento, é com um psiquiatra crítico parceiro que a gente vai conseguir avaliar um serviço de uma forma mais interessante, né, que não uma avaliação verticalizada, né. Então, muito importante ter, e é isso, né, o que eu falei, não dá para a gente falar dos psiquiatras e da psiquiatria, porque existem psiquiatras críticos, né, e eles são muito importantes também nessa aliança da desestabilização da própria posição de saber, que eles sabem de onde eles vêm, né. Então, focar na existência, ter essa mudança de paradigma, né, e essa mudança de paradigma, que é algo que o AT já faz naturalmente, né, essa mudança da metafísica para a genealogia, contexto, contingência, relação, o tempo todo, né. Invenção de saúde, o AT faz isso muito também, a gente está o tempo todo inventando que ações de promoção, né, então, a gente pode, por exemplo, desde acompanhar a pessoa num processo intelectual de produção de um trabalho escrito, você pode também pegar e praticar um esporte, né? E aí o AT, ele está atento nos ambos momentos no mesmo sentido, né? Ele não descansa.
nem quando é uma atividade pro acompanhado recreativa, nem quando é uma atividade intelectual também, né? Então, existe no AT essa seriedade, delicadeza com o afeto, com o convívio, com aquilo que fica de fora da neutralidade científica, que é a convivência, né? E a convivência, para mim, assim, um dos itens, inclusive, de projeto terapêutico, né? Então, é isso, emancipação, uma intervenção. Então, podemos seguir? Podemos? A gente está terminando, a gente não vai ficar 2 horas, tá? Mas aí eu vou querer abrir para perguntas e comentários e discussão, tá? Aqui, só para a gente ter algumas notícias, né? Eu acho que reforma psiquiátrica, ela vai voltar. Existem pessoas muito melhores do que eu para falar de reforma, assim, numa boa falando, né? Eu não sou, né, nem de longe, as pessoas aí a gente chama de dinossauros, né? Com todo carinho. Mas a gente aprende com eles, né? E aí uma coisa que a gente aprende é que no Brasil, no ano de 1978, nessa Divisão Nacional de Saúde Mental, médicos, psiquiatras, trabalhando para o governo, fizeram um movimento de denúncia a maus tratos a pessoas internadas. Porque pensa bem, Barbacena, em Minas Gerais, se ele foi fundado em 1903 e esse primeiro movimento da Dinsan é de 1978, a gente está falando de pelo menos 75 anos. Ou seja, se a gente considerar a expectativa de vida da época, pelo menos 2 gerações, né, de enclausuramento, de campo de concentração. Então, assim, como é cruel, isso é muito cruel a gente pensar, né? Mas foram esses profissionais e, né, notícias que tive que todos foram demitidos, né? E aí entra, né, nesse grupo a figura de Paulo Amarante, né, importantíssima na reforma brasileira, e o nosso colega professor Walter de Oliveira também. E aí aqui, gente, a gente precisa entender dessa aliança entre reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, certo? Existe o jargão psicoanalítico que vai falar se distinguem, mas não se separam, né? Então, em 1987, marca o movimento da luta antimanicomial com a Carta de Bauru. Então, uma coisa é o fato dos profissionais se reunirem enquanto trabalhadores fazerem uma denúncia. Outra, um movimento que inclui, além dos trabalhadores, as pessoas com transtornos mentais, seus familiares, enfim, pessoas simpáticas à causa, e a partir dali, nessa conferência, eles poderem emitir um documento de luta antimanicomial que é reforma psiquiátrica, equivocar o saber clássico da psiquiatria, sua relação de poder e a colocação do outro enquanto um objeto. Luta antimanicomial, acabar com as práticas manicomiais que existem, tanto dentro dos hospitais, mas como também fora, né? Então, se um CAPS está funcionando e ainda reproduz uma lógica, às vezes, manicomial, a luta vai em cima para a gente reduzir ou eliminar essas práticas manicomiais. E os primeiros CAPS, né? A gente pode pegar de 1986 a 1990, e aí eu cito uma situação que foi muito, muito interessante. Foi na Unicamp, no mestrado, eu já estava quase terminando, Gastão Wagner, né, um dos grandes nomes aí da saúde coletiva, tem um carinho muito especial por Davi Capistrano, que foi um grande sanitarista. Ele chama até Capistrano como mestre, até se emocionou quando ele fala. E aí ele tem uma passagem que foi muito curiosa, né? Quando a gente estuda saúde pública ou saúde coletiva, a gente está em outro tipo de jogo em termos de cientificidade, né? E como aquilo que eu falei, né? O ponto que a gente está hoje da mental, ao meu ver, é como poder traduzir o que a gente fez e deu certo, o que a gente faz e dá certo, na linguagem científica. Então, o AT, ele precisa escrever. Ele precisa escrever do que ele faz, ele precisa apresentar trabalho em congresso, precisa escrever
um capítulo de livro, um artigo, né? Porque a gente precisa trazer para a comunidade científica o que acontece. Mas, voltando aqui a Capistrano, foi que com os CAPs de Santos, perguntaram assim para Davi Capistrano, né? Que foi o secretário de saúde na época. Ele, cara, mas você está abrindo aí esses CAPs e fazendo tal, pô, o que você acha disso? Aí ele respondeu, olha, eu não acredito no que eles fazem, no que eles estão fazendo do ponto de vista, né, da ciência. Mas, mas funciona. Né? Então é isso, né? Tem algo dessa saúde mental, dessa tecnologia, que muitas das vezes a gente vai saber e sentir que dá certo, funciona, mas às vezes pro sanitarista, para o pesquisador, a gente não consegue colocar no papel, né? E dizer o porquê que funcionou. Lógico que hoje a gente tem vários caminhos, né? Ainda mais em aliança com as ciências sociais, a gente tem na antropologia estudos etnográficos, né? A gente tem vários métodos de grupo focal, narrativas e primeira pessoa, enfim, mas para a gente ter noção ali na época como é que era. Funciona, então vamos fazer. Né? Então, foi muito isso que começa essa experiência dos CAPs no Brasil. E lembrando, pergunta quantas leis existem, leis brasileiras sobre saúde mental, só uma. Podemos dizer duas, porque tem o programa de volta para casa. O que é o programa de volta para casa? Pessoa internada por, acredito que é isso, 2 anos ininterruptamente, ela tem direito a um benefício que acumula com qualquer outro benefício. Essa é uma lei, então, importante pra caramba, né? Mas essa é uma lei. E a lei 10.216, acabou. Não temos mais lei de saúde mental, é isso. O resto são portarias, notas técnicas, normativas, né? Então, a gente ainda tem essa necessidade de buscar por algo um pouco mais sólido do que só uma única lei, né? Ainda mais num país como o Brasil, em que a gente vê muito, escuta muito essa coisa da lei que pega e a lei que não pega, né? Mas é a 10.216 de 2001, ela institui o que já vinha acontecendo, que é esse movimento da reforma, esse movimento da luta antimanicomial, nessa reorientação, reorganização da atenção e do cuidado à loucura, né? Então, cuidado à liberdade e substituição dos hospitais psiquiátricos, dentre outros, né? E aí aqui eu vou trazer alguns fracassos, né, ou malogros da saúde mental e também avanços, né? São muitas coisas assim que daria para a gente discutir, né? A história da reforma psiquiátrica brasileira ela é vasta, mas em que pé, vamos dizer, estamos hoje? E isso é um problema. A gente tem aqui, por exemplo, né? Vou pegar essa resolução, que é a inclusão das comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicossocial, né? Isso é gravíssimo, mas é algo que a gente sabe que envolve toda uma bancada, enfim, do Senado, né? Uma bancada da Câmara, que se você mexer, você vai ter problema. Mas o que segura se você for pesquisar a fundo a questão das comunidades terapêuticas na RAPS, é uma nota técnica. Ela só foi muito bem construída, mas qualquer canetada de presidente, você derruba uma nota técnica, né? Outra coisa também foi o hospital psiquiátrico também fazer parte da RAPS, né? Então, você cria a RAPS, no início, RAPS tomado apenas como um termo burocrático, que é a rede de atenção psicossocial, porque os serviços estavam ali, eles estavam funcionando, né? Mas o hospital psiquiátrico como parte dessa rede. Então, a gente chama de um equívoco, né? E comunidade terapêutica também fazer parte da RAPS é um grande absurdo, né? E para terminar, falando de avanços, né? Os avanços dessa saúde mental brasileira, né, inspirada no modelo italiano, é de fato esse cuidado à liberdade, substituindo a lógica manicomial, a pessoa em sofrimento como um sujeito de direitos, né, o CAPS como esse eixo territorial do cuidado, né, a supervisão clínico-institucional, né, que inclusive cheguei a exercer no passado e hoje, né, acho que quem não sabe, Sara, aí da escola de AT, ela é supervisora, né, clínico institucional
eu acho que de 2 CAPs, acho que ela pode contar para a gente aí depois, né? A construção da RAPS de um trabalho em rede, o foco na vida cotidiana, como moradia, vínculos e trabalho, usuários e familiares como protagonistas, né? Isso é um avanço também, e essa redução, já que não conseguimos abolir o hospital psiquiátrico, nem de forma legislativa da nossa rede, é a redução da centralidade desse hospital, né? E poder, ao máximo, a todo tempo, estar dando conta de outras formas, né? E essa ampliação do cuidado para dimensões psicossociais e culturais, né? Como esses aí foram avanços. E aí, pessoal, para a gente abrir aí para um bate-papo, aqui estão as referências, né, que eu utilizei, e aqui nessa parceria à esquerda a gente tem Com Afeto, escola de AT né, e de formação, acompanhamento terapêutico aí, uma equipe muito boa, e você escaneando o QR Code acessa o perfil deles, e também a minha consultoria que eu abri, e aí é voltado para orientação de trabalhos acadêmicos, desde a graduação até o doutorado, então ingresso, defesas, algumas outras frentes ali também, NR1, mas a minha consultoria não faz AT, né? O AT eu faço pessoalmente, né, por acreditar e por estar parceiro aí com Afeto, certo, gente? Então é isso, agradecer e abrir agora para uma conversa. E aí, Sara aí, tudo bom? Então, pessoal, eu não vi nada de vocês, quem entrou, quem saiu, né? Mas, se a gente considerar nessa área que quem cala consente, eu fico assim, pessoal, tem dúvida? Alguém quer falar? Né? Então, acho que agora é o momento. Comentários, críticas, sugestões, desabafos, a hora é agora. Só não me deixem no silêncio. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Oi, Paulo. E aí, É Sara? bom poder te ouvir, né? Acho que é sempre um prazer muito grande estar com você, dividir com você aí tantos espaços, né? É bom poder te ouvir. Quero ouvir também o pessoal que está aí presente para a gente conversar. Zé Orsi, que legal te ver aqui. Bom, vamos conversar. Vamos Vamos começar. perguntar, vamos trocar ideias, né? Que acho que é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos usar do Paulo, porque ele tem bastante conhecimento, muito afeto também para trocar aí com a gente. Antes de... vai lá, Zé. Sempre começa, né? Sempre gosto de falar. Uma aula é como para variar, né? O Paulo é sempre bastante esclarecido e completo, tem um cabedal acadêmico invejável. Admiro muito a trajetória desse rapaz. E ficou muito denso mesmo, muito conceitual. Ele calça muito bem os conceitos, né? Com o que a gente tem na realidade. E espero que a consultoria dele vingue, né? Que futuramente eu também tenho as minhas prioridades profissionais depois do doutorado, se tudo der certo esse ano. Agora, uma das coisas que eu achei principal na fala do Paulo é essa questão do acolhimento, né? Eu acho que, de fato, não dá para pensar em nenhum tipo de abordagem terapêutica, de acompanhamento, e mesmo eventuais internações das quais eu fiz uso. Inclusive, para quem não sabe, eu sou doutorando no Departamento de Psiquiatria da Unifesp e tenho experiência de vida, ou seja, eu enfrentei tenho um transtorno, né? E a última internação que eu tive foi há 2 anos, foi exatamente 2 anos atrás. E, infelizmente, de fato, a internação ela é vista como indesejável, claro, ninguém quer ser, não há. Tanto que quando eu saí da internação, um amigo muito próximo falou: como é que foi o spa? Como é que foi teu lazer, né? Eu falei: não, olha, a última coisa que eu vivenciei na internação foi spa, não era um spa.
é uma situação de cárcere, é uma sensação de estar sem liberdade, é uma sensação totalmente indesejável. Você tem horário para levantar, horário para comer, horário para atividade, mesmo sendo uma clínica, né, conceituada, né? Geralmente eu era internado em hospitais psiquiátricos. Agora, no meu caso, dado a gravidade do meu transtorno, do meu surto, não havia opção naquele momento a não ser uma intervenção psiquiátrica mesmo, de internação. E diz a minha mãe e minha irmã que estavam presentes no momento do meu surto, que eu mesmo pedi, né? Eu não me recordo disso, mas eu externei. Agora, eu acho que o CAPS hoje, ele enfrenta um desafio muito grande. Eu moro aqui em São Paulo, num bairro, a poucas quadras do CAPS de Itapeva, que foi o primeiro CAPS aqui do Brasil, né? Com a Pita, com o pessoal aqui da Reforma, né? Muito influenciado pela Reforma Italiana, da psiquiatria, com o Franco Basaglia. E eu percebo que mesmo esse CAPS, que é referência para o Brasil, eu, quando vou, muitas vezes, pegar medicação, eu vejo essa questão, justamente que o Paulo abordou, da manicomização de um sistema que deveria promover o empoderamento, um protagonismo, um pertencimento, e as pessoas ficam nessa questão de frequentando o CAPS por não ter uma outra opção de vida mesmo. Quando o CAPS deveria, de todas as formas, promover, isso é um dos temas do meu doutorado, né? Promover uma instituição educacional fora do ambiente clínico. Então, por melhor que você tenha o CAPS, oficineiros de artes plásticas, de artesanato, enfim, não desmerecendo a profissão do terapeuta ocupacional, eu acho que o desejável é fazer sempre um acompanhamento fora o setting clínico, né? E é um desafio porque, como essa questão da porta rotatória, né? Porque acaba virando quase que um mini manicômio, e no fim, a diferença é que ele volta para casa, mas depois ele volta, é um semi-internato praticamente. E é um desafio muito grande. Zé, eu tenho uma pergunta para te fazer, Zé. Oi. A partir do paradigma do suporte de pares, certo? Dimensão do recovery. Já pensou em CAT, Zé? Não pensei, mas é uma sugestão que eu posso apreciar, viu? Opa. É uma sugestão que pode ser bem-vinda. Porque o suporte de pares no Brasil, ele ficou muito restrito ao álcool e outras drogas, né? Sim. Que é justamente pegar a pessoa com a experiência de vida. E eu tenho notícias, a Sara pode falar, né, Sara, de formação de AT de pessoas com experiência de vida. Sim. E aí, Zé, você passa a ter, ainda mais em São Paulo, né, um lastro de aliança do recovery com AT, né, a partir de uma pessoa com experiência. E aí você, né, dá show. Eu agradeço bastante esse insight que você me dá, uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, mas que é bastante bem-vinda. E só para finalizar, quando eu fui lá para Nottingham, na Inglaterra, conhecer pessoas do Recovery College, Backslade, e a Suíra Cotera, os Recovery Colleges, são 220 Recovery Colleges no mundo, e 88 só no Reino Unido, e a gente está trazendo para o Brasil, o primeiro do Brasil, o primeiro da América Latina, eles estão em crise também, porque os Recovery Colleges, o Dr. Walter visitou também em Nottingham, uma semana em Nottingham, né, conhecendo lá, e eles estão vendo também, o Recovery College está virando, quem não conhece o Recovery College, são instituições, digamos, educacionais, onde os instrutores são pessoas com experiência de vida, né? E com apoio e o suporte profissional de saúde mental. Aqui em São Paulo, especialmente, nós já temos mais de 10 pessoas com experiência de vida que nem necessitariam de suporte de profissionais de saúde mental. Tem autonomia, são youtubers, são influencers, são pessoas que já têm uma estrada, dão aulas, né? Então, a gente tem essa parceria agora no Recovery College, que é Imagos, né? O nome de fantasia, Imagos, Escola de Superação e Cidadania, e nós estamos fechando uma parceria em 3 núcleos. O de São Paulo, que é o Hub, o de Florianópolis, em parceria com o Instituto Florescer, que vai ter uma oportunidade de pessoas com experiência de vida darem aula nesse instituto, e em São João do Rei, com o professor Mário Rezende. Então, para finalizar, é isso que eu tinha para falar, senão eu vou ficar falando o tempo todo aqui. Eu quero que a Sara dê a contribuição dela. Obrigado. Perfeito, Zé.
É sempre muito bom te ouvir. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Te ouvimos Sempre bem, muito, Sara. muito bom te ouvir. Já aprendi muito com você, já troquei muito com você também, né? Então, fico muito honrada de te ver aqui, né, participando do nosso encontro. Bom, assim, primeiro, para dizer sobre a questão da RAPS, dos CAPs, né? Eu hoje, como supervisora clínica institucional aqui da RAPS-DF, eu tenho pensado muito sobre o papel do CAPS, enfim, da nossa rede de atenção psicossocial, né? E eu não entendo hoje que o problema é necessariamente dos CAPs, assim, mas de como a rede tem sido implementada pelo Brasil, como a rede deixou de receber recursos e financiamentos e intervenção política e vontade política, né, desde 2017, aí quando vem uma portaria que quebra um pouco a nossa RAPS, enfim, acho que teve uma descontinuidade do crescimento da nossa rede de atenção psicossocial, e a partir disso, acho que tudo que a gente imaginou e pensou e, enfim, protagonizou em termos de cuidado em saúde mental foi muito, acho que, acho que as coisas foram muito, declinaram, assim, né? Então, acho que os CAPs se tornando, né, o cuidado hoje, principalmente o CAPS Itapeva, que você está contando aí, né? Que tristeza para a gente, né? O primeiro CAPS do Brasil. Porque, na verdade, toda a rede foi descontinuada, assim, então, acho que hoje há um esforço, né, do governo, enfim, de que as coisas retomem como a gente acredita que deve ser, mas houve uma descontinuidade muito grande, isso reflete e vai refletir durante muitos anos, né? Mas eu aposto muito no cuidado de base territorial, comunitária, e acredito que o CAPS é o centro desse cuidado, né? Mas a rede como um todo, ela precisa estar articulada, e a gente precisa estar articulado dentro dessa rede, né? E aí, Zé, quando você fala da pessoa com experiência vivida, eu acho que no Brasil a gente ainda não tem essa vivência. A gente ainda trabalha muito como eu sou uma técnica que sabe sobre a vida do outro, né? Então a gente ainda precisa avançar muito sobre esse olhar, assim, né? Quando você vem como uma pessoa com experiência vivida, né, fazendo doutorado e com toda a sua questão que você traz, eu acho que você traz uma revolução no jeito de cuidar em saúde mental, né? Você traz uma revolução para o olhar, assim, para as pessoas que têm experiência vivida de sofrimento psíquico, elas têm voz, elas podem se recuperar plenamente, assim. Eu lembro que quando eu escutei essa frase, que as pessoas com experiência vivida de sofrimento psíquico podem se recuperar plenamente, isso mudou completamente o meu jeito de enxergar a saúde mental e o cuidado, assim. Porque eu não entendia assim. Eu entendia que o cuidado era um cuidado, né, do qual eu sabia sobre a vida do outro, foi para isso que eu fui treinada, né, sou psicóloga, e eu não imaginava que uma pessoa que tivesse um diagnóstico de esquizofrenia poderia se recuperar plenamente. E hoje, né, claro, depois que eu escutei isso, há mais de, sei lá, tem mais de 8 anos, enfim, alguns anos que eu já escutei sobre recovery, que eu venho convivendo com pessoas com experiência vivida, que eu pude entender que você, Zé, por exemplo, sabe muito mais do que eu sobre a sua experiência vivida, e que a gente pode trocar, e que a gente, né, que é isso que faz o cuidado, acho que ser um cuidado pleno também, né? Porque a pessoa sabe do que ela precisa também. Eu concordo muito com o Paulo quando diz, né, de que as pessoas com experiência vivida de sofrimento psíquico serão grandes ATs, né? E a gente apostando nisso, a gente já fez uma formação aqui, inclusive pleiteado muito aí por um colega aí do Zé Orsi, né? A gente já montou um curso aqui específico para as pessoas com experiência vivida, tá, Paulo, aqui em Brasília. É um curso de AT, assim, e eu aposto muito que são e serão grandes ATs as pessoas que de fato vivenciam isso no seu dia a dia e que podem ofertar um jeito de cuidar muito mais próximo da realidade.
né, das pessoas que vivenciam sofrimentos. Então, acho que você tem muito potencial para ser um grande AT, viu, Zé? É, e assim, só para dizer que, bom, eu sou Sara, né? Sou uma das idealizadoras aqui do Com Afeto e da escola de AT, junto com a Camila, a gente vem, acho que formando ATs há bastante tempo já, muitos anos, mas a gente pensou numa escola em que as pessoas pudessem ter uma formação continuada, porque eu sou AT há muito tempo e sei que se a gente não tiver uma formação contínua, a gente não consegue ofertar um cuidado que seja próximo do que as pessoas necessitam, né? Porque ser AT não é fácil. Parece fácil, porque qualquer pessoa pode ser AT. Mas para ser AT, a gente tem que estar munido de muita teoria, como o Paulo trouxe para a gente hoje, extremamente técnico, Paulo, mas também de muita supervisão, mas também de muita troca em pares, mas também de muito cuidado comigo mesma. Então, eu tenho que fazer análise, né? Eu tenho que cuidar de mim também. Foi por isso que a gente pensou na escola de AT. Então, uma escola que oferta conhecimento através de aulas técnicas, mas também através de supervisão, a gente, né? A ideia é que a gente faça supervisão, a ideia é que a gente faça grupos de estudos, então, algo muito mais próximo e algo muito mais contínuo, assim, não é só uma supervisão, mas a gente quer mostrar e a gente quer vivenciar o AT junto com as pessoas, assim. Hoje, só para finalizar também minha fala, né, Zé, senão eu vou falar muito aqui, mas hoje eu estive com um colega que ele é do Rio de Janeiro, e ele também é supervisor aqui na RAPS-DF, e ele falou assim, algo que eu achei muito legal, que o futuro da saúde mental está no acompanhamento terapêutico, né? E eu achei isso, assim, nunca tinha escutado isso, mas achei tão intenso, tão bonito ao mesmo tempo, porque eu entendo que o AT é a máxima do cuidado sem controle, assim. Eu acho que o AT está no território, está na vida vivida, tá no cotidiano, tá no cuidado em liberdade. E acho que se a gente for até onde a gente estiver, independente do que eu for, se eu conhecer sobre o AT, se eu for um pouquinho AT, eu entendo que a gente vai mudar a realidade do cuidado em saúde mental no nosso país. Então, a gente está por aqui, a gente está muito feliz com essa primeira aula do ano da Escola de AT. Espero que vocês façam parte junto com a gente, que seja, né, acho que do grupo como um todo, mas uma parte. Podem participar das aulas, das supervisões, do grupo de estudos ou de tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente está aberto aqui e eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje é, e de poder estar junto com vocês e junto das pessoas que eu gosto tanto. É isso. Gosto e admiro, inclusive. Excelente, Sara. E aí, vamos circular. A gente tem Bruna, Andréia, a segunda Bruna, Tânia, Carla, Poliana, Carol. Fala, Poliana. Gente, a aula não foi para oprimir ninguém, tá? Eu sou parceiro de vocês. É um convite e uma aliança, né? Então, Só para dar um complemento do que a Sara colocou, eu vejo o AT como um elemento muito importante de transição, porque quando você pensa em experiência de vida e recovery, você tem uma trajetória, uma jornada, que nunca acaba, na verdade. Eu não sou uma pessoa pronta e nunca vou ser uma pessoa pronta. Eu tenho uma tutela, né? Eu tenho uma estrutura, e todo mundo tem uma estrutura. Eu estava vendo lá no Congresso 15º Encontro Catarinense de Saúde Mental, uma palestra sobre capacitismo, né? Uma pessoa que era cadeirante, estava falando que existe diferença entre ser autônomo e ser independente. A gente tem que buscar autonomia, muitas vezes sendo dependente. E no meu caso, eu uso cadeira de rodas, eu dependo de pessoas para ter algumas coisas, mas eu tenho autonomia para escolher a roupa que eu vou usar, o sapato que eu vou calçar, a comida que eu vou comer.
Então, eu vejo assim que na saúde mental, e especialmente na esquizofrenia, que é o transtorno mental mais grave, o AT ele tem que ser uma pessoa que consiga fazer a transição desse aspecto da autonomia, né? Por exemplo, eu estou vivenciando, vou abrir o coração para vocês, eu estou experienciando desde o ano passado, retrasado, eu tive meu último surto, uma grande dificuldade de sair de casa, né, e de ir para a rua. Talvez eu devesse ter um AT para me acompanhar. Já me falaram até isso daí. Por que você não vê um AT para você poder sair com essa pessoa tal? Porque minha irmã não tem condições de fazer isso e nem minha mãe. Eu moro com as duas. Então o AT, na verdade, ele faz essa tutela, né? Do momento em que a pessoa está dependente e não autônoma, para pelo menos uma situação de autonomia, mesmo continuando, como todos são, dependentes de alguma coisa. Então, eu vejo o AT como um elemento e uma pessoa que tem essa empatia e essa disposição e esse esforço, essa paixão para fazer promover o máximo de autonomia possível para aquela pessoa. Então, no meu caso, eu estou buscando o máximo de autonomia possível. Não sei até onde eu vou chegar, mas eu estou fazendo o meu melhor possível. E como eu disse, um professor antigo do meu MBA, quando eu morei fora, ele falou: Zé, você não precisa ser o melhor, só faça o seu melhor, só faça o seu melhor, faça o melhor. Então, até ele tem que ser apaixonado por seres humanos, tem que ser apaixonado por gente, e fazer o melhor possível para que o seu atendido, para que o acolhimento, como o Paulo Bem frisou, né, possa promover o máximo de autonomia possível para aquela pessoa, sem que ninguém se a régua de ninguém. Porque já me disseram numa aula que eu dei, então para fazer recovery você tem que fazer mestrado, doutorado. Não, não tem nada a ver. Cada um tem a sua jornada. E cada um tem os seus limites, né? E todos temos limites. E aí, gente? Bruna Fávero, Bruna Rezende, Andréia, Carla, Tânia, Carol. Fala com a gente. Tem gente da nossa equipe aí, vamos falar também. Paulo, queria dizer assim, que é sempre muito bom te ouvir, e todas as vezes eu saio muito inquieta. Isso não é uma questão, assim, o AT ele precisa se inquietar. A gente precisa sempre estar repensando o que a gente está fazendo, como é que a gente está se colocando na relação. Será que a pessoa está, se a gente está colocando de fato a pessoa como protagonista da história dela, né? De fato, ela está tomando a rédea, porque é isso, né? O sucesso do AT é a vida da pessoa andando, né? A gente entra, mas em algum momento a gente precisa sair. E essas inquietações, né? A gente poder rever a história, a gente poder pensar o que está dando certo, né? Igual a Sara trouxe, de uma forma muito crítica, assim, a gente poder pensar é, ali no nosso trabalho de formiguinha, o que a gente está fazendo? A gente falou do macro, mas para o micro, o que a gente está fazendo ali? Né? Quando a gente vai até a casa da pessoa, quando a gente está escutando, quando a gente está fazendo um acolhimento. Então, tudo isso, assim, todas as vezes que eu te escuto, eu saio com vários incômodos. E o que para mim é muito bom. Eu gosto de sair incomodada, eu gosto de estar pensando. Eu acho que essa é a grande questão do AT. E essa é uma questão que a gente bate muito na tecla, né, Sara? Porque a gente não pode achar que está tudo certo, que está tudo bem, que a gente já sabe de tudo, né? Então, é isso. Eu saio com várias borbulhas aqui dentro e que vão reverberar alguns dias aí.
Legal, Camila. Eu acho que tem um lugar que o AT não habita, que é a zona de conforto. A gente não habita a zona de conforto e a gente mexe mesmo, né? Com as pessoas que estão em posições cristalizadas, né? A gente vai mexer com o status quo, e isso é muito importante. Eu acho que isso tem tudo a ver com a história dessa exclusão da loucura, né? Essa história que produz tantas verdades, estigma, e a gente ter que realmente combater, às vezes não só o estigma, né? Mas quando a pessoa internaliza esse estigma, se chama autoestigma, né? O AT, ele é fundamental. Ele vai manter viva ali essa chama do que é da experiência, da vida, né? Então, trazer vida para pessoas que, às vezes, é aquilo que o Rotelli fala, né? Às vezes reduziu a sua existência a circular por serviços. Isso é um novo crônico, isso é manicomial, né? Então, é mexer com status quo, com relações de poder, com posições cristalizadas, né? E ainda bem que existe essa função, e sei que está todo mundo aí empenhado em desenvolver, né? Esse desafio diário. Tá, temos aqui no chat, a Bruna fala que está na rua, cada ponto muito potente, obrigado, Bruna. Carla, não consigo ligar o áudio, estou acompanhando, obrigada, então, sensacional a aula, obrigado, valeu. Então, acho que teve efeitos, né? É uma brincadeira que eu fiz com a Camila, viu, Sara, Zé e pessoal? Eu falei assim, pô, Camila, acho que antes da meia-noite não vamos conseguir dormir, né? As provocações. Mas acordamos amanhã cedo, né, para trabalhar. É isso, independentemente do horário, aí eu tentei dar uma investida legal aí nesse conteúdo. Coisa que às vezes é esquecida, né? A institucionalização da loucura, né? Para aí sim falar de desígnios. A gente não pode começar já, sei lá, do hoje, né? Tem muita coisa que vem lá de trás, assim, e a gente vai reproduzir, vamos ver pessoas reproduzindo essas verdades, né? Eu não sei se o texto que você enviou para o pessoal, Paulo, mas a sua tese aí de doutorado, acho que é muito legal, né, enviar para o pessoal ler. Eu acho que o capítulo Campo da Saúde Mental, né? O capítulo é bem forte. Bem forte. Eu acabei não enviando, né, Camila? Mas acho que fica... Eu acho que aquele capítulo 2, subcapítulo, né, da introdução, 1.2, Campo da Saúde Mental, né? E metade do texto do Rotelli, Desins, uma outra via. Porque a segunda metade ele vai falar mais da realidade italiana lá, né, dos serviços, como ele está organizado. Mas a primeira metade eu acho bem, bem forte. Acho que pode ficar, então, essas duas. Legal, se você puder depois enviar, que a gente... Sim, eu pego o PDF, recorto a parte, né, e envio. Legal. E assim, só para dizer que tem algumas pessoas que às vezes ficam um pouco em dúvida, inseguras de como ser AT, se eu dou conta de ser AT, se dá para ser AT, né? Eu vou só contar uma experiência aqui pessoal. Eu fiz a minha formação em acompanhamento terapêutico quando eu morava em São Paulo. Eu trabalhei em CAPS lá, né, em São Paulo. E paralelo a isso, ao trabalho no CAPS, eu fazia a formação em AT no Instituto A Casa. Só que eu me achava muito longe da minha realidade, assim. Ainda que eu fizesse um AT dentro do CAPS e só descobri isso depois, eu achava que o fazer AT era muito difícil, era, assim, quase que, sei lá, que eu não daria conta, né, de fazer AT. Quando eu vim para Brasília, mais ou menos 13 anos, cheguei aqui, eu me vi muito longe daquilo que eu desejava trabalhar no cuidado da saúde mental. E aí eu resolvi colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido lá enquanto AT em São Paulo. E eu lembro que eu não tinha nenhuma acompanhada aqui em Brasília, eu tinha acabado de chegar e eu comecei a fazer supervisão com uma das minhas professoras lá de São Paulo, que eu gostava muito, a Clarissa Metzinger. Conversei com ela, falei, nossa, eu quero muito fazer AT, acho que é isso que vai me fazer feliz aqui em Brasília, porque o cuidado de saúde mental aqui é muito complicado. E aí eu lembro que eu comecei a fazer supervisão sem acompanhar, sabe?
e parece meio irreal, assim, mas logo depois que eu comecei a fazer a supervisão com ela, eu e mais 2 amigas que começamos a supervisão, a gente começou a acompanhar. Mas na supervisão com ela falava sobre tudo, assim, sobre como que a gente podia divulgar o AT, como que a gente poderia falar sobre AT com as pessoas e como que seria quando eu começasse a acompanhar, né? E eu aprendi muito, assim, naquele momento em que eu não estava acompanhando, mas que eu estava fazendo supervisão. Então, o meu convite para vocês hoje é: vamos participar da supervisão com a gente, você que tem dúvida, né? Ah, será que eu vou dar conta? Vamos participar, porque isso faz a gente ficar mais seguro e faz a gente criar um desejo muito grande por algo que a gente nem sabia que às vezes a gente vai dar conta de fazer, né? Então, na terça-feira que vem, né, a gente vai começar supervisões aqui em acompanhamento terapêutico. A supervisão faz parte da formação continuada, e se você tem dúvidas, se você acha que não vai dar conta, acha que, sei lá, né, será que eu nasci para isso mesmo? A supervisão vai dar bastante suporte, tá bom? Então, é isso. Agradeço muito ao Paulo, né, eu sempre, acho que da primeira vez que eu ouvi, eu falei: "Paulo é extremamente cuidadoso com as palavras e extremamente técnico, mas um técnico muito, muito delicado, muito sutil, muito amoroso, assim, combina muito com o que eu acredito que é o cuidado de saúde mental". Então, desde que a gente se conheceu há bastante tempo, né, Paulo? É, isso, a gente vem fazendo trabalho juntos e que bom poder te encontrar na vida, aqui em Brasília agora. E obrigada mesmo por sua fala, pelo cuidado e por trocas tão potentes, né? Obrigada por poder ser parceiro hoje aqui do Com Afeto de uma maneira mais próxima, tá? Eu que agradeço a oportunidade, viu, Sara? Eu queria só fazer um depoimento. Com esse trabalho novo que eu tô, né, além do AT que eu faço, voltei para uma empresa que é particular, eu estava com a pálpebra tremendo, acho que eu falei isso para a Camila, né? E aí foi preparar essa aula, né, saber que ia ter esse momento, parou. Então, assim, é muito importante a gente ter várias frentes, né? E independentemente de um trabalho, né, que possa ser um emprego, não esquecer que existe o AT, né? Porque o AT, ele também nos convoca, nos renova, né? E nos faz nunca perder de vista que é importante estar fazendo parte dessa vida para além de um ajuste, estar ajustado a uma sociedade, né? Então, muito legal, agradeço, viu? Sempre que precisar, estamos aí, estamos juntos. Também espero poder contar com vocês. Pessoal, e essa é só a primeira, né, de outras aulas que virão, teóricas também, né, mas também de muita vivência, de pessoas que têm vivência no AT. Espero encontrar vocês por aqui. Obrigada, né, não sei se mais alguém quer falar, mas acho que por conta do horário, acho que é bom a gente terminar, né, Paulo, senão a gente não dorme. E a gente se encontre com muito afeto, com muito carinho, com muita disponibilidade, tá bom? Beijo para vocês, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau, boa noite.